A cada 6 segundos, uma pessoa morre no mundo vítima da diabetes. Enquanto você assistia à abertura dessa apresentação, uma pessoa morreu. E quando você estiver terminado de assisti-la, já serão quase 500 pessoas que terão morrido vítimas da diabetes. E caso você não queira ser uma delas, eu te aconselho a permanecer comigo até o fim dessa apresentação. E eu vou te ensinar em um método simples e eficaz, comprovado cientificamente, como ser curado da diabetes tipo 2 e reduzir em quase 100% o uso de suas medicações caso você seja diabético tipo 1. Esse é um vídeo raro. Talvez você não tenha a oportunidade de assisti-lo novamente. Infelizmente, isso não depende de mim. A qualquer momento ele pode ser tirado do ar, pois contém revelações chocantes que algumas pessoas poderosas querem esconder de você. Vou te contar um segredo, algo surpreendente. Eu vou te revelar como uma fruta comum, que eu tenho certeza que você tem em casa, vai ser capaz de reduzir os seus níveis de glicose no sangue, dando um fim na diabetes. Irei fazer revelações polêmicas, incríveis, realmente inacreditáveis. Informações essas que podem mudar e até mesmo salvar a sua vida, assim como salvou a minha. Por isso me sinto na obrigação de revelá-las para você. Nesse momento, está acontecendo uma guerra no seu corpo. Isso mesmo, uma guerra. Eu já te explico melhor sobre isso. Antes de prosseguir, deixe eu me apresentar. Eu sou Henrique Martins, tenho 52 anos e há 11 descobri que era diabético. De uma forma muito terrível que eu vou contar para você mais à frente. Após sofrer com a minha terrível experiência com a diabetes, resolvi pesquisar a fundo sobre essa horrível doença e encontrar uma maneira das pessoas serem livres dela. Eu consegui e vou revelar para você como. Através do conhecimento e da experiência que adquiri por ser um ex-diabético, tenho ajudado milhares de pessoas ao redor do mundo a alcançarem uma saúde equilibrada, a viverem mais dispostas, com mais energia e, principalmente, sem medo. Totalmente livres da diabetes, podendo assim viver uma vida mais feliz. E é isso que quero ensinar para você hoje, através desta apresentação. Pois meu desejo é que você, assim como eu e mais milhares de pessoas, também seja livre das terríveis consequências da diabetes. Eu vou te ensinar a reverter sua diabetes em 20 dias ou menos. E caso você seja diabético tipo 1, reduzir de forma espetacular o uso de medicamentos. A princípio, você pode estar achando que essa é mais uma conversa enganosa. Mas eu sou a prova viva de que esse método funciona. Dia após dia, eu sentia na pele as consequências da diabetes. E se não fosse por esse método, eu teria morrido. Mas eu descobri que é possível, sim, reverter a diabetes. E o que é melhor? Sem ter que ficar comendo comidas insossas, ou ficar sofrendo com aplicações diárias de insulina e tomando diversas pílulas de medicação conforme eu também fiz. Fique comigo até o fim dessa apresentação e você vai descobrir como esse método mudou a minha vida e está mudando a vida de milhares de diabéticos ao redor do mundo. E é muito gratificante para mim, que também já sofri com essa terrível doença, poder ser um instrumento para que outras pessoas conseguissem ser curados da diabetes através do método que eu vou revelar para você. Confira alguns depoimentos. Senhor Henrique Martins, boa noite. Quando encontrei seu vídeo na internet, confesso que a princípio fiquei receoso. Mas vendo os inúmeros depoimentos de pessoas que conseguiram se livrar da diabetes, resolvi tentar, pois já não aguentava mais tomar 5 doses de insulina diariamente, fora os comprimidos. Hoje está fazendo exatamente uma semana que apliquei tudo o que me indicou, e minha glicose, que só ficava de 380 para cima, hoje está em 105. Tenho certeza que vou reduzir ainda mais. Estou muito satisfeito e já não preciso me furar várias vezes ao dia para tomar insulina. Muito obrigado. Pedro Miguel, 62 anos, Itamaraju, Bahia. Henrique, queria muito te agradecer por tudo. Minha saúde está 100%. Aprendi muitas coisas novas através de você. Achar seu vídeo na internet foi como encontrar uma luz no fim do túnel. Hoje fazem 18 dias que iniciei o método. Parece um milagre. Estou livre da diabetes. Carla Soares,
43 anos, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Preciso te informar que, assim como eu, você foi enganado. Sim, mentiram quando disseram que você estaria destinado a viver com a diabetes para sempre. Pesquisas científicas realizadas há décadas já comprovaram que isso está errado, mas só agora estamos tendo a oportunidade de revelá-las. Você pode sim reverter a diabetes. E eu, Henrique Martins, após sofrer com essa terrível doença e ter tido a mesma sorte que você está tendo hoje, de ter acesso a pesquisas e estudos das mentes mais brilhantes do mundo, vou revelar para você como isso é possível, pois não quero que você continue sofrendo assim como eu também sofri. Comece a imaginar como seria a sua vida sem diabetes. Acordar pela manhã e não precisar fazer aquele maldito teste de glicose, que tanto nos incomoda. Ficar livre daquela picada agoniante seguida pelo sangue quente escorrendo no seu dedo. Se ver livre das dolorosas e incômodas injeções diárias de insulina. Eu sofri com tudo isso. Senti essas terríveis e agoniantes dores na pele. Pense, você não vai sentir mais momentos intermináveis de náuseas, tonturas e todos os efeitos colaterais que as inúmeras pílulas de remédio que você ingere diariamente te causam, assim como acontecia comigo. Você vai poder comer alimentos saborosos, sem preocupações ou peso na consciência. Isso é realmente maravilhoso. Pode até parecer um sonho. Eu também pensava assim. A maioria dos médicos nos fazem acreditar nisso. Mas tem uma boa notícia. Eu vou te provar nessa apresentação que tudo o que disse é possível. Pois eu mesmo já passei por isso e hoje estou curado da diabetes, sem nenhum sofrimento. Esse é o vídeo mais importante que você já assistiu na sua vida, pois quando essa apresentação acabar, você terá a possibilidade que tanto esperava. Você poderá ficar livre da diabetes. Você vai dizer adeus a todos os medos que a diabetes te causa. Medo de, a qualquer momento, sofrer um ataque cardíaco, ficar cego, passar dias internado no hospital e até mesmo ter que amputar um membro do corpo por causa da diabetes. Eu convivia com esses medos dia após dia. Você vai dizer adeus ao seu futuro incerto e iniciar uma nova vida, da mesma maneira que eu fiz. Viver com a certeza de que estará saudável e bem disposto por muitos anos ao lado dos seus filhos, netos, familiares, ao lado das pessoas que você tanto ama. Tudo isso será possível através do que eu vou te ensinar. Um método simples e revolucionário que mudou a minha vida e tenho certeza que mudará a sua também. Você será curado da sua diabetes tipo 2 ou pré-diabetes e vai reduzir drasticamente o uso de medicações caso você seja diabético tipo 1. Tudo isso sem efeitos colaterais, sem passar fome e com resultados comprovados cientificamente. O que eu falo nessa apresentação irá transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Porém, antes de te revelar as valiosas informações que irão possibilitar que você seja curado da sua diabetes em 20 dias ou menos, gostaria de te contar o que me motivou a estudar, pesquisar, desenvolver esse método e estar aqui hoje, vivo, cheio de saúde e energia, contando tudo para você agora. Há 11 anos atrás, descobri que ia ser avô. Foi o dia mais feliz da minha vida. Minha esposa e eu tivemos 3 lindas filhas que amamos, mas sempre tivemos vontade de ter um menino também. Quando nossa filha do meio anunciou que estava grávida e que seria um menino, foi uma euforia total. Na época, ela morava nos Estados Unidos. Os meses foram se passando e, por ser o primeiro filho, o primeiro sobrinho, o primeiro neto, ela resolveu voltar para o Brasil. Estávamos todos muito empolgados. Todos os fins de semana, nos reuníamos na casa da minha filha, sempre com um presente para o neto. E minha esposa fazia questão de preparar as comidas que ela sentia desejo. Era só alegria. Mas um desses encontros não foi nada feliz. Lembro-me perfeitamente. Era um sábado. Reunimos toda a família, como de costume, e decidimos fazer um churrasco. Eu estava no comando da churrasqueira. Me abaixei para pegar mais carvão e quando levantei, senti tudo rodando e a vista meio turva.
Imaginei que fosse reflexo de uma forte gripe que havia pego nos últimos dias. Não comentei nada para não preocupar minhas meninas. Levantei-me ainda um pouco tonto. Mal conseguia segurar o saco de 3 quilos de carvão. Com muito esforço, me preparei para jogar na churrasqueira e... Foi apenas disso que me lembrava. Quando retomei a consciência, estava em uma cama de hospital. Minha esposa e minha filha caçula ao lado chorando muito, e eu sem entender nada. Confesso que vê-las chorando me preocupou. Como em um sentido instintivo, olhei rapidamente para o meu corpo e agradeci mentalmente por estar aparentemente bem. Eu ainda me sentia um pouco tonto e fraco, até que consegui abrir a boca e perguntar o que estava acontecendo. Afinal, a última imagem que eu tinha em minha cabeça era do nosso churrasco em família. Minha esposa estava muito abalada. Aproximou-se da cama onde eu estava e sentou-se ao meu lado. Quando ela inclinou seu rosto para falar comigo, não se conteve, e as lágrimas rolaram de seus olhos e caíram sobre mim. Mesmo sem entender nada, eu ainda pude sentir o peso daquelas lágrimas. Era como se eu estivesse debaixo de uma chuva de granizo. Tentei acalmá-la, mas é claro que eu estava muito mais abalado do que ela própria. Eu estava confuso e me sentindo mal. Logo depois descobri o motivo e vou compartilhar com você. Tudo isso se passou em cerca de uns 3 minutos, mas parecia uma eternidade. Até que minha esposa fez um esforço enorme para conter as lágrimas e começou a me dizer com uma voz carregada de tristeza: Henrique, você desmaiou enquanto preparava o churrasco. Então te trouxemos para o hospital. Você chegou aqui quase morto. Os médicos te examinaram e disseram que, na verdade, você entrou em coma diabético. Sua glicose chegou a 953 e novamente ela caiu aos prantos. Nesse momento, minha filha mais nova já havia saído do quarto em direção ao corredor. Eu, como sempre muito protetor e também por não conhecer nada sobre a diabetes, disse a ela que não precisava se desesperar, que eu ia me tratar e sair dessa, que não precisava de tanto choro. Mal sabia o que me aguardava. Dentro dos próximos instantes, minha vida estava prestes a desabar. Enquanto tentava confortá-la de alguma maneira, ela interrompeu a minha fala dizendo: não foi só isso. Meu coração bateu tão forte de uma maneira que consegui ouvi-lo. E ela continuou: no momento em que você caiu, todos nos assustamos. Foi uma gritaria e uma correria muito intensa. E no meio disso tudo, Mari não resistiu à tensão e também passou mal. Dessa vez fui eu quem a interrompi. Quase dei um salto da cama e perguntei muito preocupado: cadê a nossa filha? Como está o nosso neto? De cabeça baixa ela continuou: Mari teve pré-eclâmpsia. Agora ela está bem, mas o nosso neto, o nosso bebezinho, não resistiu. Senti como se o mundo tivesse desabado sobre mim. Naquele momento um filme passou pela minha cabeça. Um turbilhão de emoções me alcançou e não me contive. Chorei. Chorei como nunca havia chorado em toda a minha vida. A nossa esperança, o nosso sonho tinha sido destruído. Não seríamos mais avós. Comecei a imaginar o quanto minha menina estava sofrendo. E logo, o sentimento que me envolveu de uma forma cruel foi a culpa. Afinal, por causa do meu desmaio, por causa de uma terrível doença que mal conhecia e que eu nem sabia que tinha, nosso neto tinha morrido. E com a morte dele, nasceu um grande ódio por essa maldita doença chamada diabetes. Vou resumir a minha história para não ser impertinente. O meu objetivo é apenas que você entenda o que me motivou a estar aqui hoje, apresentando para você a solução para esse terrível mal que assola milhares de pessoas no mundo inteiro. Meu desejo é que essa apresentação alcance o máximo de pessoas possível, pois não desejo a ninguém nem mesmo 1/3 do que eu sofri. Mas, infelizmente, sei que nem todos terão acesso ao que eu revelo nesse vídeo. Não terão acesso porque existem forças maiores que não querem ver as pessoas curadas, querem que elas sofram e até mesmo morram. Logo, logo te falarei melhor sobre isso. Voltando à minha história de dor. Na tarde daquele mesmo dia em que recebi a pior notícia da minha vida, eu ainda estava no hospital, quando um médico se aproximou e veio explicar o meu quadro de saúde. Ele disse: você é diabético tipo 2.
Me entregou umas 7 folhas de receituário e continuou. Esses aqui são os remédios que você terá que tomar diariamente. Entregou-me uma tabela com uma pirâmide alimentar e disse que eu precisava comer o que estava ali e tomar os remédios. Entre eles estava a insulina. Você pode imaginar quanta raiva eu sinto dessa medicação. Eu me sentia como uma almofada de alfinetes, tendo que me picar no mínimo umas 4 vezes ao dia, entre doses de insulina e medição de glicose. E após me entregar essas prescrições, ele assinou minha alta, de uma forma muito arrogante, e disse que era apenas fazer isso pelo resto da vida e eu ia conseguir manter minha diabetes pelo menos estável, porque se livrar dela era algo impossível. De cabeça baixa e desolado, segui para casa. Me sentei no banco do carona e, enquanto minha esposa dirigia, não consegui falar uma palavra sequer. Eu estava perturbado e confuso. No caminho, peguei meu celular e, mesmo com certa dificuldade que tenho com a tecnologia, comecei a pesquisar sobre a diabetes, pois no hospital eu não encontrei suporte nenhum. E, para meu desespero, em todos os sites que eu olhava, só diziam que a diabetes não tinha cura. Que diabetes provocava infarto, mal de Alzheimer, impotência sexual e o mais assustador, amputação de membros e até mesmo a morte. A minha base alimentar teria que ser de alimentos insossos, integrais. Eu viveria de uma forma restrita. Não sei traduzir com palavras o que se passava dentro de mim. Uma mistura de culpa por minha filha ter perdido o bebê com o medo de um futuro incerto. Eu tinha 2 opções: me imergir na depressão que batia em minha porta ou arrumar forças e determinação para encontrar uma solução para tudo isso. Para nossa sorte, eu escolhi a segunda opção. Meses após perder o bebê, minha filha, ainda muito abalada, resolveu voltar para os Estados Unidos, retomar a rotina e superar a perda. Os meses que sucederam o meu diagnóstico foram muito complexos. Eu me sentia completamente perdido. Então comecei a pesquisar muito sobre a diabetes, mas aqui no Brasil existem pouquíssimos estudos e informações sobre isso. Foi nesse momento que decidi ir com minha filha para os Estados Unidos, a fim de encontrar lá, nas maiores universidades do mundo, algo que me desse uma luz, que fizesse a chama da esperança se manter acesa dentro de mim. Eu queria viver e estava disposto a não deixar essa doença me dominar, e assim eu fiz. Embarcamos no voo das 10 horas da manhã. Era um sábado e estava completando exatos 3 meses do pior dia da minha vida. O dia amanheceu nublado, sombrio e silencioso. Parecia traduzir perfeitamente o meu interior. Chequei todas as malas para ter certeza de que estava tudo certo. Na bolsa de colo, coloquei os malditos remédios que desde então faziam parte da minha vida. Na semana seguinte da chegada aos Estados Unidos, eu já iniciei minha missão bastante determinado, pois estava sofrendo muito, assim como você está sofrendo hoje. Tudo que eu queria era dar um fim no meu sofrimento e poder compartilhar isso com o maior número de pessoas diabéticas que eu pudesse. E eu consegui. Não foi nem um pouco como eu imaginava. Foi muito difícil. Mas eu estou aqui hoje para provar para você que é possível sim se ver livre dessa doença. Em meio a tantas pesquisas que fiz na internet, encontrei várias instituições americanas para tratamento de diabéticos. 3 dessas ficavam relativamente próximas à casa da minha filha. Eram instituições renomadas e bem referenciadas. Fui conhecê-las em busca de uma solução, pois não aguentava mais me entupir de remédios, me furar várias vezes ao dia e ainda ser obrigado a comer alimentos sem sabor nenhum. Quando cheguei na primeira instituição, ao contrário do que aconteceu comigo nos hospitais brasileiros, eu fui muito bem atendido. O enfermeiro sentou comigo e pacientemente me explicou sobre a diabetes, as causas, sintomas, efeitos, consequências. Apesar dessas informações me provocarem preocupação, ele me transmitia certa segurança. E então fiz a pergunta que eu tanto ansiava pela resposta. Doutor, e qual o tratamento para dar um fim nessa tão terrível doença? E ele me respondeu: não podemos dar um fim na diabetes. O que podemos é evitar que ela se agrave por um período através de remédios e alimentação. Quase surtei. Senti uma mistura de ódio, tristeza e desespero. Comecei a chorar.
Minha mente estava em um turbilhão de pensamentos. Essa doença, de uma certa forma, já tinha matado meu neto, e agora estava prestes a me matar também. Não importa o que eu fizesse. Eu já me sentia uma farmácia ambulante, de tantos remédios que ingeria. Estava cansado e angustiado por ter que me furar todos os dias. Já tinha aberto mão das comidas que eu mais gostava e acabo de descobrir que, na verdade, estou fazendo tudo isso em vão, porque nunca vou me livrar. Nesse momento, eu me entreguei. Dei as costas para o enfermeiro, ele tentou me impedir, mas não conseguiu. Por sorte ou por azar, nos Estados Unidos, a cada esquina tem uma lanchonete, e era lá que descontaria meu desespero, já que era para morrer, que eu morresse fazendo o que gostava. Antes de fazer meu pedido, retirei da bolsa os remédios que eu era obrigado a levar comigo e os joguei fora. Sentei em um daqueles bancos altos próximos ao balcão e fiz meu primeiro pedido. Sim, o primeiro, pois minha intenção era comer até não aguentar mais. Estava desiludido, desacreditado, assim como você também está, achando que a diabetes não tem solução. Mas eu vou te provar o contrário. Continue prestando muita atenção. Comi o primeiro hambúrguer, o segundo, o terceiro, cada um acompanhado com um copo singelo de 500 ml de refrigerante. Fiz o pedido de uma porção dupla de batata frita e, enquanto esperava, fui pegar mais refrigerante. Ao levantar, senti tudo girando. Bem parecido com o dia do churrasco, mas estava um pouco mais intenso. Confesso que senti medo. Resolvi pedir ajuda. Estendi a mão para chamar o garçom e... Antes de abrir os olhos, aquele cheiro insuportável já inalava em minhas narinas. Não tive dúvida. Estava novamente em um hospital. Olhei para o lado e vi minha filha, expressão séria, abatida. Na realidade, desde a perda do bebê, só a vejo assim. Aquilo me doía mais do que qualquer coisa. Uma médica estava em pé próximo à minha cama fazendo algumas anotações. Consigo descrevê-la perfeitamente. Eu nunca esquecerei aquela médica, e já te digo por quê. Ela deveria ter 1,65 m de altura, era bem magra, olhos azuis como o céu, cabelos louros e curtos. Ela usava óculos e seu jaleco era tão branco que ofuscava os olhos. Quando minha filha percebeu que eu havia acordado, de onde ela estava mesmo começou a falar. Pai, você não tinha o direito de fazer isso comigo, com a mamãe, com as minhas irmãs. Depois de tudo o que aconteceu, você veio para se tratar e olha a situação que se deparou por culpa sua mesmo. Ela deve ter falado sem parar por uns 15 minutos. E depois saiu do quarto. Eu nunca tinha visto minha filha naquele estado. Aquelas palavras foram mais penetrantes do que qualquer aplicação de insulina. E me corroeram por dentro. Quando notei, já estava chorando. No meio de toda aquela tensão, nem havia notado. A médica loira permaneceu ali, o tempo todo com sua prancheta na mão. Quando consegui parar de chorar, ela se aproximou e pediu que eu contasse a minha história. Era a última coisa que eu queria fazer naquele momento, relembrar minha derrota, mas ela insistiu. Então, contei tudo. Já imaginava aquelas palavras de consolo que as pessoas costumam dar para quem já está em fase terminal, pois era assim que eu me sentia. Porém, aquela médica falou algo polêmico que me deixou de queixo caído. E eu vou compartilhar essa informação com você. Tenho certeza que, assim como eu, você vai ficar revoltado. Eu tenho uma solução para você. Foi a primeira frase que ela disse quase sussurrando. Ao escutar isso, dei um salto da cama. Confesso que não acreditei nem um pouco e fiquei não só com um, mas com os 2 pés atrás. Provavelmente você teve essa mesma reação quando começou a assistir essa apresentação, achando que era mais uma das inúmeras falsas soluções que já te apresentaram. Mas fico feliz por você ter continuado a me ouvir, pois tenho certeza de que quando você terminar de assistir a essa apresentação, vai ficar surpreso e muito satisfeito, assim como eu estou hoje. A médica continuou. Esses remédios jamais irão curar sua diabetes. Isso eu já sabia, né? Minha mãe morreu vítima de complicações com essa doença, disse ela. Meu pai também é médico, neurologista. Tinha uma carreira brilhante, mas depois da morte da minha mãe, ele se dedicou a estudar sobre a diabetes, pois não queria que outras pessoas sofressem com essa doença. Ele levantou estudos das maiores universidades do mundo, como Harvard, Oxford
e Universidade da Califórnia. Estudou detalhadamente diversos artigos científicos, compilou todas as pesquisas realizadas e, em meio a tanta dedicação e procura, ele encontrou o que tanto almejava. Já haviam diversas comprovações científicas de que era possível até mesmo curar a diabetes. Parece inacreditável, mas as mentes mais brilhantes do mundo comprovaram isso. Então meu pai reuniu tudo o que pesquisou em uma pasta azul e levou esses arquivos até o hospital onde trabalhava. Mas infelizmente a direção do hospital não deixou que ele aplicasse esses métodos eficazes que seriam a solução para a diabetes. Anos depois, ele descobriu o motivo. A médica me contou quais foram e eu vou contar para você também. Você vai ficar indignado, assim como eu, pois chega a ser desumano. Enquanto ela falava, eu fiquei abismado. Por fim, ela disse que se comoveu com a minha história e que queria me ajudar. Perguntou se eu estava disposto a seguir o tratamento que o pai dela havia desenvolvido. Eu não tinha nada a perder, então aceitei. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu apliquei tudo o que estava ali naqueles estudos e acredite, em menos de 3 semanas eu já estava livre de medicações, livre de aplicação de insulina, livre da diabetes. Estava tão feliz, mas tão feliz, que queria dividir essa felicidade com o maior número de pessoas que eu pudesse. Estudei todas as pesquisas que estavam guardadas a 7 chaves naquela pasta azul e as compilei de uma maneira mais didática. Comecei a pesquisar mais a fundo, seguindo as diretrizes das centenas de artigos científicos que já tinha em mãos e coloquei passo a passo do que eu fiz para ser curado. Descobri que é possível sim se livrar da diabetes e de todos os problemas que ela causa. Isso de uma maneira muito simples, uma maneira que eu quero e vou revelar para você. Baseado nessas centenas de pesquisas comprovadas cientificamente e em toda a experiência que eu passei, desenvolvi um método que eu chamo de Diabetes Solution, para que através de todas as informações que existem nele, você possa ter uma vida mais feliz e sem preocupações, totalmente curado da diabetes. O Diabetes Solution é um método 100% comprovado cientificamente. Essas incríveis e inovadoras descobertas já ajudaram milhares de pessoas ao redor do mundo a serem livres da diabetes. Após tudo que sofri e posteriormente descobri sobre a diabetes, eu me senti na obrigação, como ser humano, de fazer essa apresentação, para que você também pudesse ter acesso ao método e se livrar dessa doença. Afinal, a diabetes é uma epidemia mundial. Essa doença já está entre as 5 principais causas de morte no planeta. No período de um ano, 5,1 milhões, isso mesmo, milhões de pessoas morreram devido à diabetes. Existem cerca de 382 milhões de pessoas no mundo com diabetes. E todos os anos, novas pessoas são diagnosticadas e esse número só aumenta. Isso é gravíssimo. A diabetes é uma doença traiçoeira. Por isso você deve tomar uma atitude que realmente te dê resultados o quanto antes, e não ficar iludido como você está hoje, como eu estive há anos atrás, me medicando, restringindo a alimentação e tudo isso não serviu de nada. Fique atento, tome uma atitude, pois a diabetes desencadeia inúmeras outras doenças. Fique sabendo, a diabetes é responsável por 79,3% dos casos de cegueira no mundo. Um diabético pode desenvolver doença de Alzheimer, demência, doenças cardíacas. E um estudo da Harvard Medical School alertou que um diabético está até 5 vezes mais propício a desenvolver um câncer do que um não diabético, pois cerca de 80% de todos os tipos de cânceres são parcialmente causados pelo desequilíbrio de glicose e insulina no sangue. Outro dado assustador. Todos os dias, mais de 200 pessoas têm um membro do corpo amputado por causa da diabetes. E o que é mais alarmante, a cada 6 segundos, uma pessoa morre por causa da diabetes. Mas você tem nas mãos a oportunidade de não fazer parte dessas tristes estatísticas, pois através do método Diabetes Solution, você ficará curado do diabetes tipo 2 ou pré-diabetes e vai eliminar em quase 100% o consumo de remédios caso você seja diabético tipo 1, em apenas 20 dias, de uma forma simples e eficaz. E não importa se você descobriu recentemente ser diabético ou se você já sofre há anos com a doença. Não importa se você é jovem, criança, idoso, homem ou mulher.
Não importa se as suas taxas de glicose nunca estão abaixo de 200. A única coisa que importa é se você está disposto a viver feliz e livre dessa doença para sempre. Pois independente de qual for o seu quadro diabético, esse método funcionará sim para você. O Diabetes Solution é 100% comprovado cientificamente. Através dele, eu fui curado. E esse método vem ajudando milhares de pessoas como você a serem livres dessa doença. Tudo isso sem passar fome, sem ter que se privar de alimentos gostosos e sem ter que se entupir de medicamentos. E talvez você esteja se perguntando, mas Henrique, se há realmente a possibilidade de ser curado da diabetes, por que isso não é anunciado em jornais, revistas, televisão? Por que nenhum dos médicos que eu me consultei disseram isso antes? Está sentado? Se não estiver, sente-se e se prepare para ouvir a resposta, pois é algo extremamente revoltante. Como te disse, existem cerca de 382 milhões de pessoas que sofrem com a diabetes. Imagine, cada uma dessas pessoas gastando rios de dinheiro com remédios, insulinas, artigos para diabéticos. Quantos milhões de dólares isso não rende para as indústrias? Agora pense comigo. Qual seria o interesse da indústria farmacêutica em revelar qualquer solução para que você seja curado da diabetes? Nenhum. Isso mesmo. Você é a galinha dos ovos de ouro da indústria farmacêutica. Talvez essa expressão soe um pouco desrespeitoso, mas infelizmente é assim. Eles não nos respeitam, não estão nem aí para o nosso sofrimento. Por isso, não aceitaram quando o médico neurologista se dispôs a implantar no hospital essas incríveis descobertas contidas na pasta azul, que anos depois salvariam a minha vida, e que em 20 dias terá salvo a sua também. Chega a ser desumano, mas é a triste realidade. Eles querem você doente, para que seu sofrimento através da diabetes continue a gerar lucros. Afinal, são centenas de reais que você gasta com medicamentos e mais medicamentos, consultas e diversos tratamentos que não resolvem absolutamente nada. Mas fique tranquilo, pois eu vou ajudar você a acabar com todo esse sofrimento. Vou te revelar essas incríveis descobertas que salvaram a minha vida e a vida de muitos diabéticos como você. Lembre-se, pessoas saudáveis não são lucrativas para as indústrias farmacêuticas. O objetivo delas é que cada dia mais pessoas fiquem doentes e completamente dependentes dos seus remédios. Assim elas continuam a movimentar milhares e milhares de reais para seus cofres. Essa realidade é muito triste, mas verdadeira. Pois pense comigo. Se os remédios fossem mesmo o tratamento perfeito, por que então o número de amputações, cegueiras, infartos e muitos outros tipos de doenças ocasionadas pela diabetes crescem dia após dia? Assim como eu e você, milhares de pessoas estão sofrendo com a diabetes no mundo todos os dias, vivendo com dores físicas e emocionais geradas pela sensação de um futuro incerto. Infelizmente, nós estamos sendo enganados até hoje. A diabetes é uma doença maligna que se tornou a maior epidemia de todos os tempos. E enquanto pessoas estão morrendo, sofrendo com os sintomas da diabetes, os médicos e sistemas de saúde dizem que para controlá-la é preciso tomar remédios e comer alimentos sem sabor, fazendo com que gastemos nosso tão suado dinheiro com essas medidas inúteis. Inclusive eu que tomei essa postura diferente, que resolvi me comprometer com a verdade, estou me arriscando e arriscando a minha família. Estamos até mesmo correndo risco de vida ao liberar essa apresentação publicamente. Mas essa foi a meta que estabeleci para a minha vida. Dia após dia, lembro-me dos sofrimentos terríveis que passei por causa dessa doença. E saber que essa apresentação poderá salvar ao menos a sua vida, já terá valido a pena me arriscar tanto assim. Você está sendo privilegiado em assistir a essa apresentação, pois através do método Diabetes Solution, eu te dou uma alternativa real para pôr um fim na diabetes. É um método com 100% de comprovação e aprovação. Tudo isso através de passos simples, com resultados adquiridos em apenas 20 dias ou menos. Primeiro, quero que você entenda que não tem culpa de ter essa doença, e muito menos culpa de não conseguir revertê-la. Afinal, sempre nos ensinaram da maneira errada. Mas eu estou aqui hoje para quebrar todos os mitos e mentiras que um dia disseram para mim e hoje estão dizendo para você. Escute,
Depois de ter acesso às pesquisas do médico americano que salvaram a minha vida, eu me motivei a continuar pesquisando e testando vários métodos para controle da diabetes. E dentre essas pesquisas, há algo que todas as pessoas deveriam saber. Preste muita atenção ao que eu vou dizer. Ao ingerir inúmeras pílulas diariamente, se sentir como uma almofada de alfinetes ao ter que ficar injetando insulina e fazendo aqueles insuportáveis testes de glicose, o máximo que você vai conseguir é sofrer com os efeitos colaterais posteriores, da mesma forma que eu sofria. Com esses supostos tratamentos, a única coisa que você estará fazendo é colocar um curativo na diabetes, e não a controlando de verdade. Lembre-se sempre, não é lucrativo para a indústria farmacêutica ensinar a você como ser curado da diabetes, mas é totalmente lucrativo se você gastar rios de dinheiro com medicações por toda a sua vida, e ainda assim sempre ter que conviver com essa doença. Considerando também que uma pessoa diabética tem 5 vezes mais chances de desenvolver qualquer doença do que uma pessoa não diabética. É assustador, mas é a realidade. O que eles querem é que você adoeça cada vez mais e continue gerando lucros. É você morrendo aos poucos e a indústria farmacêutica crescendo de forma assustadora. Eles não estão se importando se você tem uma história de vida. Não se preocupam se você não terá a oportunidade de ver seus filhos envelhecerem, seus netos crescerem. Eles não se importam se por causa da ganância deles, você pode a qualquer momento parar em um hospital, receber a notícia de amputação ou até mesmo ser sepultado. Mas fique tranquilo. Isso não vai acontecer, pois eu estou apresentando a você o método eficaz que mudou a minha vida e vai mudar a sua vida também. O método Diabetes Solution vai fazer com que você seja curado da diabetes tipo 2 ou pré-diabetes e que reduza em quase 100% o uso de medicamentos caso você seja diabético tipo 1. Para tratar a verdadeira causa da diabetes e combatê-la na raiz, é necessário que você entenda o que acontece no seu corpo. Antes de entrar em detalhes, deixe eu fazer uma rápida explicação para que você entenda melhor. Quando você passa longos anos da sua vida se alimentando com comidas industrializadas, carboidratos venenosos, carboidratos refinados, frutas com alto índice glicêmico, lactose, alimentos processados, dentre outros alimentos altamente venenosos, o nível de açúcar do seu sangue se eleva muito. Com os níveis de açúcar altos, seu pâncreas começa a produzir uma alta quantidade de insulina, a fim de empurrar esse açúcar para dentro das células, fazendo suas células se cansar de tanto receber açúcar e se fechar, criando um bloqueio. Então esse açúcar e essa insulina ficam circulando em seu corpo, o que passa a ser tóxico. Elas destroem a sua célula. Chamamos esse processo de insulinoresistência. É um nome um pouco estranho, mas fique tranquilo, você não precisa gravar. Só quero que você continue prestando bastante atenção na explicação. Esse processo faz com que você comece a sofrer as primeiras consequências do diabetes. E quando você vai ao médico, eles se entopem de remédios, assim como fizeram comigo. Mas, infelizmente, o que 99% dos diabéticos e até mesmo os profissionais de saúde não sabem é que medicação não resolve, pois o que você realmente precisa é regular o seu corpo para acabar com a raiz de todo o mal. Preste muita atenção, pois eu vou ensinar para você agora uma das ferramentas que você usará para acabar com essa insulinoresistência e, consequentemente, ver os seus níveis de glicose despencarem. O que vou te contar agora provavelmente você nunca deve ter ouvido falar, mas são informações muito valiosas e de extrema importância para a vida do diabético. Atenção, pois nesse momento eu vou revelar para você a fruta que citei no início do vídeo. Como disse, é uma fruta que eu tenho certeza de que você e qualquer pessoa tem em casa, mas que estudos de ponta, estudos com comprovação científica, revelaram seu milagroso poder no combate à diabetes. Vamos lá. Dentro do seu corpo, nesse momento, está acontecendo uma guerra. Vou explicar da forma mais simples e detalhada possível para que não fique dúvidas, pois o que vou falar agora é muito importante. Quero que fique bem claro para você. Temos milhares de bactérias em nosso organismo, como se fosse um exército. De um lado, temos as bactérias boas, que são os soldados amigos do corpo, e do outro lado,
as bactérias que fazem mal, que são os soldados inimigos. Quando passamos toda a nossa vida comendo carboidratos agressivos, que são açúcares escondidos, onde você menos imagina, e comidas industrializadas, esses alimentos se tornam armas para os soldados inimigos, que por sua vez ficam em maior quantidade e atacam violentamente os soldados amigos, que estão fragilizados por não terem armas para lutar. E quando isso acontece, o campo de batalha, que é o seu corpo, começa a ser destruído por esses soldados do mal, e isso reflete diretamente em você. O seu corpo fica inflamado, o seu intestino não funciona direito, aumenta seu estresse e só piora o seu quadro diabético. A solução para que os soldados amigos vençam essa guerra e ajudem a estabilizar a saúde do seu corpo é dando armas mais potentes para eles. Uma dessas armas são os amidos resistentes. Os amidos resistentes nutrem as bactérias boas. Esses amidos podem ser encontrados em alguns alimentos, e eu vou revelar agora para você um deles, que funcionará como arma para os soldados amigos. É um alimento aparentemente simples, que você nem imagina, mas estudos de alto nível de evidência científica comprovaram a funcionalidade dele. Esse alimento é a banana verde. Inacreditável, não é mesmo? Talvez você esteja pensando que isso é uma bobagem. Confesso que no início também pensei assim. Mas quando li artigos e mais artigos, pesquisas e mais pesquisas das maiores universidades do mundo, como a Universidade de Oxford, no Reino Unido, eu pude comprovar o poder e a eficácia do amido resistente contido na banana verde em nosso organismo. Lembrando que essa é apenas uma das armas. Quando você estiver alimentando os seus soldados do bem com todos os amidos resistentes que vou te ensinar mais adiante, eles ficarão fortes e se tornarão maioria. Assim, destruirão todos os soldados inimigos, e o reflexo disso será um corpo saudável, nutrido, com uma imunidade alta, um intestino regulado e, principalmente, um corpo desinflamado. E aplicando isso às demais coisas que eu fiz e vou ensinar para você, tenha certeza, seus níveis de glicose ficarão estabilizados e a guerra contra a diabetes será vencida. E o resultado é que você se torna uma pessoa mais saudável, cheia de energia, muito mais feliz e esperançosa. E o melhor, todos esses benefícios se alimentando com comidas gostosas e saborosas, sem efeitos colaterais e se livrando de vez dos alimentos sem gosto, diet, light e dos grãos integrais. E isso já foi comprovado. Mas essas informações não chegaram até você. Afinal, não é interesse das indústrias que isso aconteça. Muito pelo contrário. Elas te querem cada vez mais dependente de suas medicações, adoecendo mais e se tornando cada vez mais lucrativo. Porém, isso está perto de acabar, pois milhares de pessoas que colocaram em prática o passo a passo que eu ensino no método Diabetes Solution já estão curadas. Eu estou muito feliz em revelar isso para você e te ajudar a ser mais um a conseguir ser curado dessa tão terrível doença que já se tornou uma epidemia no planeta. Eu vou mostrar para você no método Diabetes Solution exatamente o que precisa ser feito para trazer equilíbrio para o seu metabolismo e normalizar suas taxas de glicose de forma natural e automática em 20 dias ou menos, seguindo simples passos. No método Diabetes Solution, dentre muitas outras coisas, você vai aprender quais são os alimentos tóxicos que infelizmente ninguém nunca ensinou para você. Esses alimentos são tidos como saudáveis, mas na realidade só colaboram para que o seu quadro de diabetes piore dia após dia. No método, você vai descobrir como desinflamar o seu corpo, como regularizar sua taxa de açúcar no sangue de forma natural e como mantê-las em equilíbrio. Assim você vai ganhar mais energia, mais disposição, ficará livre da diabetes, vivendo com uma saúde inabalável. Vai ter uma melhora no seu desempenho sexual, independente de você ser homem ou mulher. Você viverá plenamente feliz e realizado, igualzinho eu estou hoje. Isso sem nenhum efeito colateral. Muito pelo contrário, seguindo corretamente o método, caso você esteja acima do peso, o seu corpo vai eliminar naturalmente o excesso de gordura. Tudo isso de forma saudável. Você ganhará um corpo saudável, com muita energia, disposição e o mais importante, os seus níveis de açúcar no sangue estarão regulados.
assim como aconteceu comigo e com a Aparecida Pimentel, que mandou seu depoimento e agradecimento para mim por estar completamente curada da sua diabetes. Quando eu descobri que tinha diabetes, meu estado já estava avançado. Os médicos não souberam me orientar. Na realidade, me passaram vários remédios e disseram que eu teria que me perfurar dia após dia pelo resto da minha vida. Estava à beira de uma depressão. Estimulada pelo meu esposo, comecei a pesquisar na internet se havia alguma medida de combater a diabetes. Em uma dessas pesquisas, encontrei sua apresentação, Henrique. E através do Diabetes Solution, eu aprendi o tratamento correto para essa doença que todos disseram para mim que não tinha solução. E hoje eu estou curada, livre da diabetes. Por isso, fiz questão de te mandar essa mensagem para agradecer e também para que, através do meu depoimento, outras pessoas possam ser curadas assim como eu. Eu gostaria de explicar tudo para você nessa apresentação, mas são muitas e valiosas informações que quero eu te dar, pois somente com todas as informações você poderá solucionar todos os seus problemas com a diabetes. E outra, eu não sei até quando esse vídeo ficará no ar, pois existem muitas forças maiores querendo bloqueá-lo, por saber das polêmicas e comprometedoras revelações que eu faço aqui. Por isso, para que você entenda perfeitamente o método e possa ter esse material guardado para sempre e assim se tornar mais uma pessoa completamente livre da diabetes, eu tive todo o trabalho de transformar o método Diabetes Solution em um livro eletrônico, onde eu ensino em um passo a passo poderosas ferramentas para acabar de vez com a diabetes em apenas 20 dias ou menos. E no fim desses 20 dias, você sentirá energia, liberdade e o poder de ter um corpo saudável e recuperado. Eu não quero que você sofra o que eu sofri. E preste muita atenção no que eu vou dizer agora. O método Diabetes Solution funciona para diabéticos tipo 2, pré-diabéticos, diabetes gestacional, para diabéticos tipo 1 e até mesmo para crianças diabéticas. E não importa se você já luta há anos com a diabetes ou se você descobriu recentemente. Não interessa se você está acima do peso, ou mesmo se você já tentou de tudo para acabar com sua diabetes. Pois os princípios que eu organizei e ensino para você no método Diabetes Solution já foram comprovados cientificamente em inúmeros estudos, com diversas pessoas das mais variadas condições de saúde. Através desse método, milhares de pessoas já estão vivendo felizes, sem ter que sofrer com remédios e mais remédios, sejam eles injetáveis ou orais. Pessoas que, através do método Diabetes Solution, obtiveram resultados espetaculares e estão vivendo uma vida livre e saudável. E hoje, você tem a oportunidade de fazer o mesmo. Infelizmente, para manter esse vídeo no ar e fazer com que as pessoas tenham acesso a ele, eu gasto muito dinheiro. Mas vale a pena, pois sei que estou ajudando a salvar vidas. Mas eu sozinho não conseguiria mantê-lo no ar por muito tempo. E talvez você esteja pensando que eu vou querer te cobrar uma fortuna para ter acesso a esse método tão eficiente e completo, que devolverá sua saúde em 20 dias ou menos. Te digo que você está enganado, pois eu tenho uma surpresa para você que está tendo o privilégio de me assistir agora. Antes de revelar a surpresa, eu gostaria de te mostrar também alguns presentes que preparei para você. São 3 bônus especiais que vão potencializar seus resultados e melhorar ainda mais o método Diabetes Solution. Sabe, quando descobri que tinha diabetes, inúmeros problemas começaram a surgir em meu corpo, mas tinham 3 deles que me perturbavam demais e faziam sofrer. E após pesquisar sobre esses sintomas, descobri que são comuns em quase 100% dos diabéticos. Por isso pesquisei bem detalhadamente. Consultei a profissionais do assunto e desenvolvi esse bônus exclusivo para que você restitua sua vida por inteiro. E quando a sua diabetes estiver desaparecido, você ficará ainda mais feliz e satisfeito com o que você vai aprender e aplicar através desses presentes que eu preparei para você. O primeiro bônus que eu tenho para você é o livro digital Insônia Zero. Pesquisas científicas comprovaram que quando ficamos sem dormir, há uma alteração em nosso organismo, o que faz com que a ação da insulina em nosso corpo seja prejudicada. Com isso, há um aumento de glicose, o que piora ainda mais a nossa diabetes. Sem contar que quando não dormimos bem, nada fica bem, não é mesmo?
E com esse livro digital, você vai aprender o que fazer para ter um sono tranquilo e revigorante, se tornando uma pessoa muito mais feliz. Se você fosse adquirir o livro digital Insônia Zero separadamente, iria pagar o valor de R$ 197. Mas ao aderir ao método Diabetes Solution, você o receberá gratuitamente, como bônus. O segundo bônus que eu vou te oferecer é o livro eletrônico O Segredo da Longevidade. Quando recebemos o diagnóstico de diabetes, praticamente assinamos uma sentença de morte. Achamos que vamos apenas tomar remédios e esperar o pior acontecer. Mas eu sou a prova viva e brevemente você também será de que isso é mentira. E mais do que se livrar da diabetes, você poderá viver muito mais e de forma muito mais intensa. Com as descobertas que fiz e revelo para você nesse bônus, você será capaz de reparar todos os danos que essa terrível doença trouxe para você. O Segredo da Longevidade é um bônus espetacular, pois ao aplicar o que está nele, conforme eu mesmo fiz, você terá um novo vigor e seu corpo se restabelecerá, terá a mesma força e ânimo de quando era jovem. Esse livro sozinho, se adquirido separadamente, tem o valor de R$ 279. E você receberá hoje gratuitamente, como bônus. Meu terceiro bônus para você é o livro digital exclusivo Super Desempenho Sexual. A circulação do sangue do diabético é muito afetada, tanto em homens quanto em mulheres, o que compromete diretamente o seu desempenho sexual. Se ainda não está acontecendo, certamente irá acontecer. Infelizmente, é inevitável. Lembro-me das inúmeras vezes que senti vergonha na cama ao lado de minha esposa por não conseguir satisfazê-la. Eu, como homem, sofri muito. E, consequentemente, minha esposa sofreu junto. Depois que reverti minha diabetes, eu já notei uma melhora surpreendente. Mas a chave para turbinar por completo meu desempenho sexual é a que está descrita nesse bônus especial. E agora, você também vai ter acesso. Comece a imaginar o quão prazeroso seria se você pudesse recuperar o seu desempenho sexual, ter longas e potentes relações. E não importa se você é homem ou mulher. Agora, pense no melhor. Tudo isso sem nenhum tipo de medicação. Seria perfeito, concorda? Essas raras informações já foram comprovadas pela ciência, mas infelizmente você não as encontrará em outro lugar. São informações que as indústrias querem manter longe de você. Mas graças ao método Diabetes Solution, você estará tendo acesso a essas informações valiosas. Se você fosse adquiri-lo separadamente, você pagaria o valor de R$ 285. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que você receberá esse livro gratuitamente. É mais um presente meu para você. Agora você deve estar pensando que um método tão completo, tão eficiente, com tantos bônus e que vai salvar a sua vida deve custar uma fortuna. Afinal, se você fosse pagar apenas pelos bônus, seria o valor de R$ 761. Mas lembre-se que eu estou te dando todos eles gratuitamente. É um presente meu para você. Olha, eu gastei muito dinheiro com minha viagem para os Estados Unidos atrás de respostas para essa doença. E após ter acesso às descobertas do médico americano, eu investi cerca de R$ 11.500 em pesquisas e elaboração desse método. Mas o meu objetivo não é ficar rico às custas das pessoas. Muito pelo contrário, o meu maior desejo é que você possa ser livre da diabetes e que viva feliz. E eu sei muito bem que se eu fosse cobrar o que gastei na elaboração desse método, muitas pessoas não teriam acesso e continuariam a vida inteira sofrendo com a diabetes por estarem sendo enganadas. É por esse motivo que hoje eu preparei algo especial. Essa é a minha surpresa. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto custaria para você se livrar definitivamente da diabetes em 20 dias ou menos? Quanto custaria você voltar a olhar para seus filhos, netos, parentes e ter a certeza que poderá desfrutar de inúmeros momentos bons ao lado deles, com muita saúde, energia e vitalidade? Acordar todos os dias com muita energia, disposição e não se preocupar com agulhas, remédios ou mesmo sem ter que pensar no futuro como algo incerto e preocupante. Tenho certeza de que você pagaria milhões de reais para ter a liberdade de olhar para o seu futuro e ter a convicção que poderá realizar todos os seus sonhos ao lado da sua família e das pessoas que tanto ama.
E por isso eu não pretendo cobrar o valor de mais de R$ 11.500 que gastei para elaborar esse treinamento. E não vou te cobrar nem mesmo o valor de R$ 761, que seria o valor dos bônus, e nem mesmo a metade ou o terço desse valor. Para você ter acesso agora ao exclusivo método Diabetes Solution e ter o controle completo da sua vida, da sua saúde, ser curado da diabetes e ainda ganhar 3 bônus incríveis, você pagará somente hoje um valor simbólico de apenas 12 parcelas de R$ 10,88, ou uma única parcela de R$ 97. Para garantir agora o seu exemplar do método Diabetes Solution, basta clicar no botão abaixo e você será redirecionado para a nossa plataforma de pagamento, uma plataforma 100% segura e certificada. Lembre-se do que eu disse, estou colocando a minha vida em risco e não sei até quando esse vídeo ficará no ar. Por isso, não perca a oportunidade única de transformar a sua vida. A oportunidade de, em menos de um mês, estar livre dessa terrível doença chamada diabetes. Por isso, clique agora no botão abaixo e dê esse passo importante para salvar a sua vida. Para ser curado da diabetes, com apenas um clique, você devolverá a si mesmo a oportunidade de viver muito mais, com saúde e felicidade. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu confio tanto no método Diabetes Solution, afinal, foi seguindo ele que salvei a minha vida e a vida de centenas de alunos ao redor do mundo. Eu confio tanto que vou presentear você com minha garantia de 30 dias. Vou te explicar como funciona. Se em 30 dias você não gostar do método, não sentir diferença em seu corpo e não se sentir incrivelmente transformado, basta me mandar um único e-mail e eu devolverei 100% do seu dinheiro. Risco zero. A responsabilidade está nas minhas costas. Faço isso porque quero que você se sinta seguro em adquirir um material que irá te livrar de todo o sofrimento que você passa com a diabetes. 100% das pessoas que seguem o método conseguem ser livres da diabetes em 20 dias ou menos. E no caso da diabetes tipo 1, diminuírem em mais de 91% a quantidade de remédios. A chance que eu estou dando para você é única, porque realmente desejo que você dê adeus à diabetes. Agora você tem 2 opções. Primeira opção: ignorar tudo o que eu falei e voltar a acreditar que, em algum dia, as indústrias poderão fabricar alguma pílula mágica que irá aliviar todo o sofrimento que você passa hoje com a diabetes, aceitando todo engano ao usar essas recomendações tradicionais e totalmente ultrapassadas que nunca irão te curar. Ou a segunda opção, que é a opção mais inteligente: escutar alguém que já passou por tudo o que você passa hoje e entende muito bem o que você está sentindo. Peça o seu exemplar do método Diabetes Solution e comece a transformar agora mesmo por completo a sua saúde. Você vai ganhar mais energia, poder comer alimentos deliciosos, parar de sofrer com efeitos colaterais dos medicamentos e poder viver livre, sem medo de ser feliz. Se tornar livre para viver seu presente e seu futuro, com muita saúde, ao lado das pessoas que você ama. Não perca essa chance única. A cura da diabetes está em suas mãos. Clique agora no botão abaixo e adquira o método que mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Hoje você está tendo a oportunidade exclusiva de adquirir o método Diabetes Solution, ganhando 3 bônus exclusivos e eficazes. Tudo isso tendo direito à garantia plena de 30 dias. Não há risco nenhum. E eu faço isso para cumprir meu dever, não apenas como ser humano, mas como alguém que sentiu na pele a dor dessa terrível doença. Alguém que está cansado de ver pessoas como você serem enganadas com tratamentos que só te fazem sofrer e não melhoram em nada a diabetes. Escute, eu não sei até quando este vídeo ficará no ar. A qualquer momento, eu não poderei mais oferecer esse método. Então não deixe essa oportunidade escapar. Clique no botão abaixo e faça parte desse grupo seleto de pessoas que escolheram viver livre da diabetes, sem sofrimento, sem preocupações, com uma saúde plenamente recuperada. E após a confirmação de pagamento, você receberá seu material através do seu e-mail e poderá começar hoje mesmo a viver o melhor momento da sua vida. Se você acha que merece viver uma vida plena, cheia de energia, saúde, disposição e livre da diabetes, clique no botão abaixo, adquira esse método e dê uma chance para você. Enquanto você está aí pensando,
mas uma pessoa no mundo morreu vítima da diabetes. Não seja o próximo. Clique no botão abaixo e comece agora a sua transformação. Um grande abraço. Diabetes tem solução. Você pode ser livre.